O Google está realmente já identificando textos feitos pelo ChatGPT? Então, vamos lá. O Google, a priori, é que sim, eles não vão abrir isso para o público, tá? Claro. Mas a priori identifica porque tem ferramentas que têm muito menos capacidade do que um Google que elas identificam. Tá ok? Lógico, se a gente fizer algumas modificações no texto, muitas vezes ele já não pega. E aí você fala, mas ele tá pegando hoje. Tudo bem, mas se sai a versão 4.5, 5, em algum momento talvez ele não pegue. Porque o nível de sofisticação dessas ferramentas está ficando enorme. Mas a questão não é essa. A questão é que o próprio Google já admitiu. No passado, eles falavam, não, você não pode gerar texto gerar automaticamente, que a gente vai penalizar. Estava na política deles. A política foi atualizada. E hoje eles falam... não é que foi removido, foi atualizado. Então eles deixam bem claro ali. Falam assim, olha, a gente não se importa como esse texto é criado, desde que esse texto seja bom para o usuário. Tá? E é lógico, se você copiar 100% do texto, tiver um monte de informação fidedigna, esse texto não vai ser bom para o usuário. Tanto que, por exemplo, o Bankrupt, que é uma empresa americana, ele já coloca, inclusive, como autor dos posts, a inteligência artificial, e ele coloca como coautor, que na verdade está escrito revisado por um especialista. Então, assim, o texto é gerado pela inteligência artificial e o analista revisa. E os caras aumentaram a produção de conteúdo de forma massiva. E aí, eles caíram? Não caíram. Eu tenho acompanhado o servante dos caras, não teve queda. Por quê? Porque é exatamente isso. Tem uma pessoa especializada para revisar esse conteúdo. Tá? E muitas vezes o pessoal acha que apertar um botão e colocar o conteúdo lá não é. É você perguntar... o ChatGPT... Fazer as perguntas certas. O ChatGPT hoje, na agência pelo menos, a gente utiliza muito como uma entrevista. Que a gente já fazia antes. Então, por exemplo, a gente ia falar sobre um assunto, sei lá, energia solar. Então a gente chamava um especialista e fazia uma call com o cara. Que normalmente a gente gravava a call pra gente saber e tal. E pagava o consultor. É um consultor mesmo pro nosso autor. Em alguns casos, a gente fazia uma live. Por quê? Porque o cara tinha interesse de aparecer. Então você trocava o conteúdo, né, pela visibilidade. Mas a gente pegava essa fonte para que o autor entendesse melhor o assunto e escrevesse. A diferença é que hoje você consegue, ao invés de correr atrás de um especialista, fazer uma entrevista com o ChatGPT. E você vai colocando os conteúdos, só que você tem que encaixar. Você não pode vender um produto de qualquer jeito. Né? Qual que é o posicionamento da sua marca? Então, saber ajustar esse texto para o seu público-alvo, checar tudo, ver se está sendo coerente. Né? Porque ele cria roteiro, mas muitas vezes você tem que ter conhecimento e falar, nesse roteiro aqui, eu vou adicionar uma coisa extra. Então, por exemplo, outro dia mesmo eu fiz um post sobre a creatina, que normalmente o tempo que eu levaria, então, sei lá, pega umas 3, 4 horas de serviço, faria um post de 1.000, 2.000 palavras. Cara, com o ChatGPT, e eu gosto de fazer isso no dia a dia para conseguir entender os processos, né? Você ainda coloca a mão na massa. E fiz um texto de 8.000 palavras ao mesmo tempo. E como que eu fiz? Fui colocando e tal. Aí ele me passou um roteiro, eu orei e falei, não, mas peraí. Tem uma informação que eu acho curiosa para o usuário aqui. Porque ele colocou o roteiro básico, que todo mundo faz. Né? O que é, qual os melhores horários para tomar, etc. Eu falei, não, peraí, o que é? Vou colocar a história. Quero colocar a história da creatina. Quem descobriu isso daqui? Como começou a ser usado, né? Então, já encaixei um negócio extra ali, porque para mim fazia sentido colocar isso para o usuário. E aí eu perguntei para ele, aí eu fui atrás das fontes. Aí, nesse contexto, não é só texto. Você tem que encaixar as imagens. Encontrei vídeo de especialista falando assuntos pertinentes em cada uma da área para dar embasamento para o texto. E algumas coisas eu ajustei. Então, peguei especialista ali falando bem, tipo, falando de horário para tomar a creatina, diferente do que o ChatGPT me mostrou. Eu adequei o texto e falei, segundo Paulo Musi aqui e tal, o melhor horário para tomar creatina XYZ. Então, acabei ajustando o texto de acordo com informações de especialistas, né? Que é o cara que no dia a dia tem experiência prática do dia a dia. E se for ver, a documentação do Google, antes do ChatGPT, já previa isso, que é o EAT, que agora é EAT. Eles adicionaram um E de experiência porque eles querem que quem escreva o conteúdo ou produza o conteúdo, né? Talvez se for em vídeo, que seja uma pessoa que tem experiência no assunto. Ele já não quer mais... E é por isso que é importante, por exemplo, no seu blog, tem muita empresa que não gosta de mostrar lá o autor. Tem que ter a carinha do autor, com uma descrição do autor, com os links sociais do autor, porque o Google está começando a perceber o seguinte, esse cara tem experiência para falar sobre suplementação? Ou esse cara tem experiência para falar... Né? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Então, cada dia tá ficando mais importante isso. Porque hoje, se você pegar o ChatGPT, qualquer um pode escrever sobre qualquer assunto. Mas será que aquilo é fidedigno? Então, hoje, o que na minha cabeça vai estar acontecendo é que os autores vão estar nichados. Ou seja, mesmo que o cara não tenha experiência hoje, ele vai produzir conteúdo sempre de um determinado assunto e daqui a alguns anos ele vai ser reconhecido ali por várias ferramentas como um autor exclusivo da área de saúde.
que tem uma experiência naquilo, entendeu? E é lógico, se for uma pessoa, às vezes, por exemplo, um fisiculturista escrevendo sobre aquilo, melhor ainda, sem dúvida. E aí talvez tenha um mercado oculto aí, que eu não sei o quanto que o Google pode identificar ou não, mas é o ghostwriter, que já existe hoje, né? Então o cara que escreve e aplica o nome de outra pessoa que é reconhecida no mercado. Que aí vai um processo, inclusive, de marketing, que pode ser interessante. Eu tenho um autor que escreve bem, mas ele não tem experiência. Mas já poderia ter sido feito isso antes, né? Mas eu vou contratar um influencer para ser a minha marca, né? Tipo, para transparecer a minha marca. E esse cara vai assinar os conteúdos. Dar um endosso. Que é um trabalho que já podia ser feito antes. Só que agora vai ser mais importante. No final, você vê que os princípios de marketing cada dia ficam mais importantes. E são os princípios básicos.